esse conhecimento também está relacionado a uma profecia que Balaão tinha feito. Se você for lá em Números, capítulo 24, dá uma olhadinha, verso 17. Diz assim: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Veja, essa profecia de Balaão, ela fala sobre a vinda do Messias, de uma estrela que apontaria a chegada do Messias. Balaão, ele era um profeta do Oriente. Ele teve uma visão clara do Messias e da vinda desse Messias, e ele anunciou que isso aconteceria mediante o aparecimento de uma estrela que guiaria os sábios. Então veja, os magos, eles eram estudiosos das estrelas, eram estudiosos da espiritualidade, e eles então perceberam essa relação entre a tradição oral e os escritos que circulavam dentro da sua cultura. A Ellen White, ela, quando fala sobre esse tema, ela diz algo muito interessante. Olha só o que ela diz aqui: a luz de Deus está sempre brilhando entre as trevas. Ao estudarem esses magos do céu estrelado, procurando sondar os mistérios ocultos em seus luminosos caminhos, viram a glória do Criador e, buscando um mais claro entendimento, voltaram-se para as escrituras dos hebreus. Guardados como tesouro havia em sua própria terra escritos proféticos que prediziam a vinda de um mestre divino. Então olha só, o conhecimento do Deus verdadeiro, ele estava espalhado na terra do Oriente. A Bíblia nos diz que foi dessa mesma terra do Oriente que apareceu um homem, que diz assim, ó, havia um homem que se tornara o mais rico, o mais respeitado de todos, e era o mais temente a Jeová. Qual era o nome dele? Você se lembra? Era Jó. E lá Jó disse que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E ele era do Oriente, da mesma terra desses magos. Então veja, na terra desses filhos de Abraão, com Quetura, também tinham sacerdotes do Deus verdadeiro. Como é que a gente sabe isso? A Bíblia diz isso. Êxodo 18, o verso 1, diz assim: ora, Jetro, sacerdote de Midian. Quem foi Midian? Foi o filho de Quetura do Abraão. Diz assim, olha, sogro de Moisés. Ele ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Agora veja, o que esse sogro, que era da terra do Oriente, filho de Midian, da descendente de Midian, o que foi que ele fez? O verso 12. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou um holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com os sogros de Moisés diante de Deus. Entenda aqui, ó, os magos do Oriente, eles não aparecem do nada na história de Jesus. Eles vêm de uma tradição de profetas, de estudiosos dos escritos antigos, que sabiam que um dia um rei ungido nasceria na história deste mundo. Você está entendendo? Para mudar a história completamente. Da mesma forma que Jó, da mesma forma que Jetro, que eram tementes a Deus, vieram daquele lugar.